trecho do município que demandou um outro projeto, um projeto de transformação. Então, a gente quer saber, começando por isso, como era antes aquele sítio onde foi objeto da intervenção que vocês estão estudando. E aí é lógico, fotos aéreas, antigas, material de pesquisa, pessoal, mapa, como era, e breves textos explicativos, né, qualquer uso, qualquer ocupação anterior da área. Num segundo momento, informações sobre a formulação do projeto urbano. Então, assim, quando surgiu a iniciativa, por exemplo, foi a iniciativa do poder público, da prefeitura, do estado, do país, foi de quem? De um conjunto de arquitetos, partiu de uma demanda da própria população moradora original do local, né? Em que data que começou a ser discutido, que começou alguém que foi o mentor, o responsável, a partir de que momento que passou-se a discutir essa necessidade de transformação daquela área. Autores, tanto as pessoas que foram responsáveis, idealizadoras, responsáveis pela iniciativa, tanto quanto os autores do próprio projeto, pessoal. Isso é uma coisa que não pode faltar jamais. A gente dá o crédito aos autores, arquitetos e arquitetas, urbanistas, engenheiros, enfim. Tá? Pri, fica à vontade se eu estou rápido, se eu estou atropelando, tá bom? Se tem alguma coisa para complementar. Tá tranquilo, pode deixar que eu te interrompo. Por favor, vocês também, pessoalzinho. Objetivos do projeto urbano, considerando esse contexto histórico, como era antes, a necessidade de mudar, né, de alteração, de renovação daquela área, o que ele tinha como objetivo, né, principal, os principais objetivos do projeto urbano, né? Esse projeto urbano ele tem um desenho, tem ali um projeto específico, proposto, né? Então, a partir desse momento, vamos falar do projeto proposto mesmo, o que foi proposto originalmente para aquela área nesse momento, com um projeto finalizado, na verdade, né? Se tem, por exemplo, projetos âncoras, né? Vocês se imaginam que sejam projetos âncoras, né? Fica claro, pessoal, para vocês? Alguns projetos maiores que puxam todo um processo de urbanização, que irradiam alguns benefícios ali no entorno desses edifícios, desses projetos, né? Valorizam o entorno, geram interesse para outros usos, outras atividades chegarem também, né? É nesse sentido que ele se refere aí no Projetos Âncora, e provavelmente tem algum, ou vários, né? Um projeto desse. Aí também com relação... Oi, fica à vontade. Só para acrescentar um item aí, então, assim, muitos desses elementos, então a gente está falando aqui da intervenção urbana, tá, gente? Principalmente aí no contexto histórico, talvez pode passar batido, né? Não precisa contextualizar a cidade inteira, então foca de verdade no projeto de intervenção, nesse recorte específico. E aí, quanto a esse último item aí dos projetos âncora, então, assim, muitos de vocês podem ter projetos que vão... O projeto inteiro é objeto de concurso, e aí tem uma equipe toda envolvida, ou às vezes não, é um projeto de planejamento da própria prefeitura, dos órgãos envolvidos, mas aí talvez tenha concurso somente para esse projeto chamariz aí, para esse projeto que acaba sendo esse grande elemento de divulgação, né, de chamar turista, enfim, e que acaba sendo um elemento visualmente aí chave dentro da proposta como um todo. Então, são duas coisas distintas, né? Às vezes, só o projeto pontual faz parte de um concurso e, às vezes, o projeto inteiro é o concurso. Mas aí, queria só reforçar essa ideia do contexto histórico ser mais breve, direcionado para o projeto. Só antes da gente passar o slide aqui. Talvez perfeito, Pri, reforçar que isso tem que ficar claro. Perfeito, Pri. E aí isso pode ser ilustrado, imagens, textos, gráficos, enfim, o projeto em si, né? Pessoal, como se deu a participação dos setores público e privado
isso com ênfase na estratégia do projeto, né? Por exemplo, vamos lá, o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, tem aquela área, tem um histórico, tem um contexto histórico, tem um processo que passou, enfim, tem um projeto. De onde partiu isso? É uma estratégia claramente de iniciativa da gestão pública, né? Eu acredito que tenha sido do governo do estado mais a prefeitura, idealizadores, mas contando com uma participação fundamental do setor privado. Como? O setor privado levando essas novas atividades, esses novos usos, esses projetos âncora e etc e tal, e através de alguns instrumentos, e aí contar toda essa estratégia, tá? Então, nesse sentido, a participação mesmo nisso, ou não, foi pode ser que tenha tido lá uma empresa grande que faliu e a área ficou particular e eles mesmos contrataram ou fizeram um concurso para contratar um estudo na área. Então, quer dizer, é uma estratégia de iniciativa principalmente do setor privado. Tá? Então, contar como é que se deu isso, de quem partiu essa iniciativa e como se deu a participação desses dois setores, tanto o público quanto a iniciativa privada. No próximo, a participação da população na concepção e implantação do projeto. Qual foi, enfim, a envolvimento da população moradora no lugar, né, no recorte, ou do município, do entorno, né? Como é que se deu isso? Participaram desde o início? A demanda partiu da população? Teve a participação da população na discussão, na definição do programa, né, principal, na indicação dos déficits de atendimento, enfim, como é que se deu isso? Ou não houve nenhuma participação, foi goela abaixo, imposto de cima para baixo e ponto final. Tá? Então, é a participação da população aí na concepção do projeto e na implantação do mesmo. Tá? Instrumentos urbanísticos utilizados, pessoal. Então, assim, como que se deu isso? Estabeleceu-se um recorte, né? A gente tem, no Brasil, nós temos o Estatuto da Cidade, que traz um rol, uma coleção de instrumentos urbanísticos, né? Muito comuns os projetos urbanos no Brasil terem como instrumento de viabilização, de concretização desses projetos, alguns instrumentos que vêm do Estatuto da Cidade. Operação Urbana, por exemplo, é um. Enfim, mas não é uma exclusividade do Brasil. Esses instrumentos, eles já eram trabalhados no exterior, enfim, vieram de lá, alguns desses, inclusive, como conceito. Né? Então, vamos avaliar lá se houve um projeto, sei lá, teve um perímetro, teve uma desregulamentação da lei, mudou, tem a participação da iniciativa privada executando obra de infraestrutura a partir de contrapartidas, tá? Contar essa historinha. Ver se vocês conseguem identificar no estudo, na pesquisa sobre o projeto urbano, se houve o apoio de algum instrumento urbanístico, ou zoneamento que mudou, houve uma mudança de uso e mudança de ocupação, certamente, em cada projeto. Como que se deu isso, né, para viabilizar essa mudança de uso e da ocupação do solo? Ou minimamente identificar se houve retirada, né, de algumas edificações ali, se houve desapropriação, e teve que deslocar algumas construções para um outro trecho. Acho que isso é o mínimo. Então, acho que até aqui, esses elementos desse slide especificamente, é meio um checklist mais rápido, hein, gente? É quase uma ficha técnica. Quase uma ficha técnica. Identificando, então, assim, não é relatar, perder muito tempo aqui, é identificar essas questões, apresentar esses dados para a gente, pontuar, a gente já consegue entender o direcionamento de como o projeto aconteceu. E aí a Pri foi muito precisa no que ela falou da desapropriação. Desapropriação é um instrumento urbanístico, pessoal, tá bom? Como é que se deu isso? O que foi executado do projeto original proposto. Aí já é uma análise pós,
né? O que aconteceu? Foi desconfigurado aquele projeto lá do slide anterior, que vocês vão apresentar ele como na íntegra, como se deu isso, o que foi incorporado, o que foi de fato consolidado ali no sítio, e por quê, né? Se houve uma desconfiguração do projeto original, vamos tentar investigar por qual motivo que se deu. Ou ele foi executado na íntegra, né? Então é isso. E aqui nesse item é quase um antes e depois, né? A gente não gosta muito de usar isso, mas é um pouco, até a gente comentou, acho que na primeira equipe que fez assessoria semana passada, então assim, às vezes é fácil pegar aquele primeiro plano que foi rascunhado, né, desenhado nas suas intenções, e conferir com a situação anterior existente, né? Abriu uma nova rua, não abriu, ou que foi proposto no projeto, ou não encontrei o projeto, mas olha, só de verificar a foto aérea anterior às demolições, enfim, a implantação do projeto, e hoje já consigo identificar essas principais alterações. Então, aqui é muito fácil sobrepor essas duas camadas e pontuar essas diferenças. Isso aí. E eu acredito que seja, por fim, a situação atual. E aí já é uma análise em que vocês vão lançar a mão, utilizar fotografia, foto aérea do Google Earth, lá no lugar, recortar, localizar a área, recortar, fazer aquela análise comparativa, né? E tentar descobrir, e aí vale a pena, né? Vocês têm essa facilidade com a pesquisa, tentar descobrir através de notícias da imprensa, através de local, através de estudos acadêmicos sobre a área, enfim, tentar descobrir uma avaliação, fazer uma avaliação do impacto da implantação, né? E aí avaliar se vocês acham que chegou, alcançou o objetivo principal que estava lá no outro slide, e enfim. Fazer o hoje, como é que está isso? E se deu certo mais ou menos, se teve algumas consequências negativas. Certinho, pessoal? Tem uma dúvida aqui. Manda bala, que eu não estou enxergando nada, hein? Levantou a mão. Pois não, Júlia? Professores, isso não seria necessariamente assim um roteiro, né? Eu posso falar de outros pontos e dentro desses pontos falar sobre isso que foi proposto, é isso? Ele é um roteiro, Júlia que está falando, né? Isso. Ô, Júlia, ele é um roteiro para orientar o trabalho de vocês. Como eu disse, não precisa ficar engessado nisso. É porque nós achamos na semana passada, como a Pri falou agora há pouco, que alguns grupos, até nós comentamos, nós falamos assim, putz, talvez a gente tivesse, essa foi a conversa, montado um roteiro para orientar, porque nós achamos que ainda tinha alguns grupos que estavam ainda com muitas dúvidas de como fazer isso, né? Lembra-se, tem alguns grupos, por exemplo, que estavam simplesmente explicando para nós o que foi garimpado aí nas pesquisas, o que foi objeto da pesquisa, simplesmente sem ter passado por vocês. É importante passar por vocês isso, vocês fazerem análise daquele projeto, né? Contar a história só, que nem a gente brincou semana passada, são vocês que vão fazer a nossa vez no seminário, né? Vocês vão dar aula para os colegas de vocês sobre cada projeto urbano que vocês estão estudando. E aí, assim, não é só simplesmente apresentar o que vocês conseguiram lá no extrair da internet ou num livro, né? Então, assim, vocês estão à altura do curso, que vocês já têm essa capacidade de analisar e colocar a opinião de vocês. Então, assim, duas coisas. Esse roteiro ele está servindo como uma orientação de uma estrutura dessa análise, desse projeto. Tá? Se você viu similaridade com o que seu grupo está fazendo, perfeito, ótimo. É mais como orientação mesmo. Não é necessário obrigatoriamente seguir isso literalmente lá no transportar essa estrutura para a estrutura do trabalho. Não é isso. É um trabalho que ele visa ajudar vocês na estruturação. Exato. Júlia,
É um direcionamento, tá? Então é um roteiro de sugestão aqui para quem está um pouco mais perdido na hora de organizar e as informações do seminário. É um direcionamento mesmo, alguns elementos que vocês podem se atentar na hora da pesquisa e trazer como informação. Mas ele não é. Quando a gente fala checklist, confunde, né? Então não é uma lista de tarefas. Eu tenho que cumprir todos esses itens, cumprir a tarefa e tá tudo certo. Né? Então é uma sugestão. Se talvez o seminário de vocês já tiver organizado de uma outra maneira e de alguma maneira abordando esses elementos ou essas informações que estão aí, tá tudo certo também, tá? Então é um roteiro de sugestão para direcionar a organização do seminário de vocês, ok? Entendi, obrigada. Disponha. Mais alguém, pessoal, antes da gente partir para a parte 2 da nossa aula, quer falar sobre o texto, que é mais rapidinha? Alguém tem alguma dúvida mais com relação ao análise do estudo de caso? Aproveitem para tirar as dúvidas, tá? A gente vai colocar esse arquivo na sala virtual, já surgiu aqui no chat também, eu já respondi, mas algum desses elementos da intervenção urbana não ficou claro, ou vocês querem que a gente reforce alguma questão? Tudo bem, gente? Pessoal, ressaltando, importante vocês produzirem alguns mapas analíticos de análise, tá? Vocês têm os instrumentos, sabem manuseá-los, vocês têm base, foto aérea, legal, explicar isso graficamente, sabe? E aí, pessoal, vale a pena pesquisar alguns arquivos, alguns projetos também, sabe? Projeto de concurso público, aproveitar esse momento aqui para continuar, estender um pouco mais a pesquisa. Como é que é apresentado um concurso nacional de projeto urbano, como é feito, muitos desses é muito didática a forma que a equipe apresenta o projeto. Vocês podem tirar essa ideia, algumas ideias nesse sentido. Vale a pena, isso é uma boa, não é, Pri? Você acha? Porque talvez a maior dúvida seja essa, né? Quando a gente fala que vocês têm que apresentar o projeto aí, né? Se o projeto foi um projeto proposto, às vezes a gente não encontra as pranchas exatamente de desenho, mas vocês vão encontrar as pranchas da equipe vencedora, né? Porque foi a equipe que de fato para os que são objeto de concurso, né? Às vezes não tem concurso, é o projeto da prefeitura. Então, também absorver um pouco essa questão da apresentação, né? Da representação dos desenhos e ter um pouco desse cuidado aí, talvez, de desenhar, sabe? Eu acho que esse exercício é mais simples do que vocês estão imaginando. Né? Então, eu acho que assim, é tentar sobrepor as duas pranchas para passar uma canetinha, apresentar isso como croquis, sabe? Da análise da equipe de vocês. A gente observou esse item aqui, isso aqui está diferente do que estava escrito inicialmente, não foi implementado. Às vezes, uma chura, um rabisco, um tracejado já resolve o problema dessa representação. Mas é isso mesmo, perfeito. E é legal passar por dentro de vocês, então, pessoal. Não simplesmente isso, que a gente fala sempre, simplesmente cortar o caminho, tirar da internet, montar a prancha e apresentar para a sala. A gente brinca sempre, se fosse fazer assim, a gente faríamos nós. Não é essa a ideia. A ideia é treinar vocês nisso, ó, pegar, passar por vocês, lerem sobre o projeto, fazer análise e produzir, né? Apresentar da maneira que fique mais didática para a classe, dentro de uma linguagem de representação aí nosso, que é gráfico, né? Desenho, cor, enfim. Vamos partir para a segunda etapa, então, para a segunda parte? Tudo bem? Bom, análise sobre o texto, pessoal. Minimamente, apresentar os autores, minimamente isso, né? Quem são, quem que escreveu, breve histórico, né? Fulana de tal, fez faculdade de arquitetura, se formou na USP, não sei o que tem, lá. Tem brasileira, arquiteta, trabalha como pesquisadora, né? Vale a pena uma pesquisa breve vale muito a pena, e é importante vocês apresentarem isso para a sala, para a turma, para os seus colegas conhecerem, ampliar o repertório, para poder certamente gerar um interesse sobre aquela figura, e depois, além de lá para frente, falar, eu sei quem é, já ouvi falar, já li sobre ela, despertar o interesse de pesquisar sobre o autor ou autora,
né? Entrar lá no currículo, no Lattes, ver que linha de pesquisa, os trabalhos, enfim, mas para despertar esse interesse e tornar conhecido, enriquecer o repertório de vocês aí com relação a esses escritores, autores e pesquisadores, né? Publicações também que vocês consideram relevantes ou que, enfim, são considerados referências dos mesmos autores, né? Então, falar bem sobre as figuras. E aí apresentar a ideia central do texto e como a desenvolve, como esses autores desenvolvem essa ideia, a partir do destaque dos principais conceitos e características. Tá? Pessoal, aqui, então assim, acho que quando a gente lê um texto, principalmente entender a ideia central do texto. Acho que esse é o ponto-chave total. Então, assim, como vocês estão... Vai ser um seminário que tem os dois elementos, né? Que tem um elemento do projeto, que acaba tomando um tempo um pouco maior, ou talvez tenham mais informações, mas também tem o elemento do texto. E aí vocês é que vão apresentar, cada equipe só vai ler um texto, né? Então, a equipe responsável por aquele texto tem que transmitir essa informação para as outras equipes. Então, a ideia do seminário é que a gente faça essa grande roda e essa grande troca de informações. Então, mais do que só fazer aquele comparativo lá, que é o mais óbvio, né? Quando vocês estão desenvolvendo o trabalho do projeto, de analisar o projeto, e estão lendo o texto, a gente já linka, né? Já identifica aí características similares, mas acho que é legal aqui. Então, assim, faz essa breve apresentação dos autores, e aí apresenta para a turma os principais conceitos daquele texto. Então, desse texto aqui, o principal que a gente pode extrair são esses elementos. Né? E aí, na sequência, fica fácil da gente identificar, nossa, mas aí ele está falando de São Paulo, está falando de Campinas, e tem a mesma relação lá de Barcelona, tem a mesma relação lá do Rio de Janeiro. Né? Então, acho que antes de dar esse salto direto só com o projeto de vocês, então lembra de destacar esses elementos principais, sabe? O que são os principais conceitos do texto? Que acho que isso faz parte da apresentação dos seminários. Vocês vão apresentar esses conceitos, então cada equipe vai ler um texto, mas vão ser 6 textos diferentes. E aí, para que os colegas consigam absorver, nossa, mas a característica do seu texto é similar à minha, então a gente consegue ir fazendo essa junção, né, conforme a apresentação for acontecendo. Isso aí. Tudo bem, pessoal? O pessoal tá respondendo aí, Pri, para você? Tudo certo, por enquanto. Muito obrigado, porta-voz da sala. Quem que está falando agora? É a Maria Clara. Muito obrigado, viu, Maria Clara? Isso é um alento para nós ter uma devolutiva assim como a sua, tá? Muito obrigado. Tem hora que vem no chat, tem hora que vira um silêncio total. É a questão da aula remota, né? A gente vai se adaptando. É um horror isso aí, é um horror. Tomara que vocês nunca passem por isso, quando forem professores, viu? Por fim, pessoal, qual é a relação do estudo de caso com o texto? Né? Feito a análise toda do trabalho, do estudo de caso, leram o texto, fizeram essa análisezinha, conforme o slide anterior, sobre o texto, chegou ao momento de estabelecer essa relação do texto com a intervenção de vocês. Né? Então, o que nós vamos atentar? Verificar se existe similaridades e diferenças entre a intervenção urbana estudada e as ideias trazidas no texto. Né? Isso vai, não precisa nem explicar muito. Vão ler o texto e vai restar claro se estão falando da mesma coisa e em que grau. Né? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, pode ser também. Né? A crítica que traz a autora ou o autor do texto se aplica ao projeto urbano? Entendam, pessoal, isso depois que vocês fizeram toda a análise, repito, fizeram todo o trabalho do análise, do estudo de caso, leram o texto, fizeram aquele trabalhinho referente ao texto, chegou a hora de, com os dois super por dentro, já que vocês vão estar super craques e inteirados, tanto do projeto quanto do texto, vai ser fácil traçar essa relação entre eles, tá? E responder essas duas perguntinhas aí.
Tudo bem? Alguma pergunta? Tem o item 4, é verdade. Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse item 3 da nossa aulinha? Breve? Não, tranquilo. Beleza, obrigado. Acho que algumas equipes até já tinham feito isso, né, na semana passada, e a gente estava direcionando mais o atendimento de projeto, então acho que talvez seja uma dúvida de hoje, ou talvez já esteja até encaminhado, imagino eu. Mas se tiverem dúvida, gente, fiquem à vontade. Sim. E por fim, como que vai se dar essa apresentação desses trabalhos, desses seminários? A data é 15 de setembro, a próxima aula nós não teremos aula, porque vai ter uma programação toda voltada aí para palestras, enfim, e logo vai ser divulgada a programação. Nós estamos estipulando 20 minutos por equipe de apresentação. Então, assim, vejam, não é muito tempo para apresentar 2 trabalhos e mais a relação entre eles, pessoal. Então, é importante que vocês tenham a síntese aí como um norte para os trabalhos, é importante que sejam, enfim, bastante objetivas, né, as 2 análises, e porque deu 20 minutos, eu e a Priscila cortamos o microfone, tá? Né, Pri? Agora é mais fácil, né? Dá para desativar o microfone de todo mundo. A gente brincava quando estava no presencial, eu e o Décio, que passou 20 minutos, abre um alçapão, era uma coisa, a gente fazia essa brincadeira. É verdade, Pri. Agora acho o que é mais enter, abre um fácil. alçapão. É só desativar aqui os microfones. Brincadeira, gente, mas acho que é legal a gente estabelecer um limite até para vocês organizarem os slides, né? Não ser muito extenso, né? Direcionar de verdade as informações que são prioritárias, né? Tanto da análise do projeto quanto do texto. 20 minutos parece pouco tempo, mas dependendo da organização de vocês, até sobra, tá? Dá para apresentar em 15 minutos, sobrar um tempinho para discussão. Então, acho que é bom ter um parâmetro também, senão, se a gente não controlar, as primeiras equipes acabam tendo mais vantagem, depois a última a gente faz na correria, e acho que o objetivo não é esse também, né? Então, acho que a gente vai acostumando também com o tempo de apresentação, e acho que respeitando também o tempo dos colegas para que seja produtivo para todo mundo. E aí, já aproveitando aí para falar sobre o próximo item ali, estabelecer um comparativo. Isso aqui é o objeto que vai funcionar, ou é a dinâmica que a gente está propondo para o dia dos seminários, tá? Então, assim como cada equipe vai apresentar o estudo de caso e as informações sobre o texto, né? Então, a ideia é que após a apresentação de todos os seminários, ou durante a apresentação dos seminários, vocês individualmente consigam estabelecer esse comparativo, quase preencher uma tabela, sabe? Nossa, olha, além da minha equipe, o que eu absorvi das outras apresentações, né? Então, o que é o principal de Londres, o que é o principal lá do projeto do Rio de Janeiro, o que aconteceu lá em Buenos Aires, então é que vocês vão preenchendo ou absorvendo esse conteúdo também dos outros trabalhos, né? E também desses outros textos que vão ser apresentados. Então, esse aqui já é a tarefa que vai ficar para vocês de um pós-aula do nosso seminário, né? O quanto a gente está absorvendo de repertório, de conteúdo teórico, né? Então, acho que é essa grande troca de informação entre a turma como um todo. Então, também ser objetivo na hora de apresentar também ajuda as outras equipes a absorver esse conteúdo. Então, acho que é o objeto ou a dinâmica que a gente está propondo para vocês na apresentação do dia 15. Isso aí. Fechou? A apresentação, ela vai ser, tipo, pela ordem dos números, tipo 1, 2, 3, 4, 5, ou a gente vai se organizar que nem tá sendo na assessoria? Tanto faz, gente. Acho que a gente pode simplificar, se vocês quiserem escolher. Tem sempre alguém que prefere começar, nós vamos ter que assistir todas as apresentações, né? Porque esse pós-aula e essa tarefa durante o seminário, vocês vão ter que absorver conteúdo das outras equipes também. Então, tanto faz, a gente pode estabelecer um arquivo desse para organizar a ordem, pode virar sorteio para ser mais democrático, se vocês preferirem, e não prejudicar ninguém que fica sempre em primeiro, alguém que fica sempre por último. Acho que a gente pode resolver isso no comecinho da apresentação dos seminários, ou até o dia 15 a gente resolve o que fica melhor aqui na apresentação. Tanto faz, eu sou bastante aberta a isso. O que vocês acharem melhor. Também. Beleza, então. Que mais, gente? Dúvidas?
questões, sugestões? Professores, Sim. referente a essa postagem da atividade como prática de competência, é individual ou por equipe? Olha, Giovanni, tem 2 momentos aí, né? Então, assim que vocês finalizam a apresentação, a gente vai abrir um link para vocês colocarem um PDF da apresentação, né? Porque para nós, professores aqui, para o Décio e para mim, a gente vai avaliar vocês tanto pelo dia da apresentação, mas depois a gente consegue dar uma espiada num arquivo, às vezes dá zoom num trecho, em algum momento que fique difícil da gente ler aqui na tela. Então, vai ser o arquivo da equipe, que vocês vão postar depois lá na frente. Mas essa ideia do comparativo aí, de absorver o conteúdo de todas as cidades, de todos os textos das equipes, é individual. Então, vão ter esses 2 momentos, tá? De uma tarefa individual comparativa e de uma tarefa da equipe, que vai ser o slide da própria apresentação, um PDF da própria apresentação, por exemplo. Perfeito, obrigado. Gente, aí como sugestão para você, eu sei que vocês são essa turma do currículo que tem prática de competência, que às vezes fica mais preocupado com cumprir a tarefa lá da sala virtual. Eu acho que isso é o menos prioritário no curso de vocês, sabe? Eu, pelo menos, enxergo assim, é uma burocracia que a gente tem que preencher, tanto para vocês quanto para a gente, mais para computar frequência, acompanhar um pouco desse processo extra horário de aula, né, que acaba sendo também um momento em que a gente absorve conteúdo, mas de verdade, assim, acho que nesse momento, no curso de arquitetura, que é bastante prático, eu acho que o que vocês têm que absorver de conteúdo, de energia, de vontade de desenvolver são as tarefas práticas, sabe? Eu acho que, assim, enxerguem prática de competência como uma burocracia, assim, a cumprir a tarefa, computou minha frequência, tanto que, assim, não são todas as atividades de prática que valem nota, né? Isso tem uma outra coisa também para vocês se atentarem, é quase um registro, né? Só para a universidade computar que vocês estão... Nosso curso sempre teve isso, ó, dessa semana para outra vocês têm essa tarefa. A gente sempre continua desenvolvendo atividades de uma semana para outra. Então, em algum momento, vocês já estão fazendo. O que vocês vão fazer dessa semana para outra é desenvolver o seminário, já é uma atividade de pós-aula. Tá? Então, de verdade, acho que vocês precisam direcionar os esforços de vocês aí e a energia de produzir a parte prática, que acho que é o mais legal, inclusive, do curso. Mas eu entendo que no currículo de vocês, na geração de vocês, tem essa ansiedade. Nossa, eu tenho que colocá-la na sala virtual, tenho que acrescentar essa informação. Mas, às vezes, isso é o menos relevante no conjunto todo, sabe? Na produção do semestre, no conhecimento do semestre. Isso é um elemento paralelo, assim, de complemento, mas ele não é o ponto principal do curso de arquitetura. Pelo menos eu enxergo isso dessa maneira. Então, sofra menos com isso, sabe? Menos ansiedade. Exatamente, eu concordo plenamente, faço minhas... Enfim, não é a questão de tarefa, né, pessoal? Nós não estamos interessados nem um pouco em ficar criticando e cumprindo essas etapas, entendeu? O que interessa para a gente já falou para vocês, que vocês absorvam o conteúdo e saiam preparados para progredir na grade e para a próxima disciplina, e que finalmente... colocar em prática como formados, né? Esse é o ideal. Esse aqui é a nossa intenção aí. Ô, Pri, deixa eu comentar uma coisa. A gente eu queria comentar rapidamente, Pri, assim, com a classe também, sobre... Acho que é importante a gente fazer uma orientação, Pri, que também a aula passada foi meio cansativo isso. Uma orientação da maneira como a gente quer que ocorram as assessorias, né, Pri? Porque assim, pessoal, nós falamos várias vezes aquela semana passada sobre isso, que a gente não quer, enfim, que vocês fiquem fazendo uma apresentação prévia para a gente, como se esperando a gente avalizar o que está certo ou o que está errado, como se estivesse fazendo uma pré-apresentação para nós e nós, por outro lado, estivéssemos fazendo uma pré-avaliação do trabalho de vocês. Então, eu acho que a partir do momento que nós trouxemos a vocês esse roteirinho, eu não sei, acredito que vocês poderiam também se prepararem para as assessorias baseado nesse roteiro também, né? Trazerem o que vocês têm de dúvida e dificuldade, algum tipo de dificuldade, baseado nesse roteiro, ou seja, com relação à estrutura do seminário
né, e os conteúdos relacionados a cada item daquele, mas sem tornar, sem fazer essa apresentação. Não é nada novo isso, viu, pessoal? Isso a gente costuma falar isso sempre nas disciplinas outras e repetimos sempre que o gostoso para nós é a surpresa de quando, do dia 15, no momento da apresentação do seminário, aí sim a gente ser surpreendido por vocês com a qualidade do trabalho que certamente virá, enfim. Né? Porque você não perde, além de ficar muito cansativo, perde um pouco a graça da surpresa. Né? Então, é como se a gente estivesse fazendo várias apresentações e lapidando cada vez que vocês fazem essa pré-apresentação para a gente, para chegar no dia 15. Acho que não é legal isso. Então, podemos combinar assim? Assim, isso para vocês compreenderem o porquê que nós falamos tanto na semana passada, para vocês não ficarem passando slide por slide e fazendo como se fosse uma apresentação prévia. Tá? Assessoria é isso. Tranquilo, pessoal. Assim, ó, muito comum isso nas disciplinas que eu costumo ministrar mais, que são Planejamento Urbano e Regional 1 e 2, eu compartilho muitas delas, muitas vezes com a Pri também, e chegar um momento que vocês vão mandar mensagem para o representante da sala, ou falar para nós, na hora, no momento do projeto, enfim, falar assim, ó, professor, não temos dúvida, não temos dúvidas com relação ao trabalho, então a gente não vai pegar assessoria hoje. Não tem problema algum isso, tá? Vocês não vão ser prejudicados, porque é natural, num projeto, vocês vão ver na hora que vocês estiverem desenvolvendo a proposta lá em Campinas, naquele recorte territorial que a gente vai apresentar para vocês em breve, que a gente vai chegar um momento que depende mais de vocês do que da gente. As dúvidas foram todas esclarecidas. Então, assim, é o trabalho prático que vale, e aí a gente fica à disposição para esclarecer. Então, assim, muito normal. Vocês não têm obrigação alguma de ficar apresentando para a gente conteúdo, como se mostrando também quanto vocês trabalharam durante a semana. Tá? A gente sempre costuma falar que vocês já estão grandinhos, a gente é quase colega, e não cabe a gente ficar, enfim, controlando isso, se vocês trabalharam ou não trabalharam durante a semana e quanto, mesmo porque eu e a Pri já fizemos arquitetura, e a gente sabe quão difícil é o curso, e quão difícil é ter várias disciplinas na semana, uma diferente da outra, e que muitas vezes você não consegue trabalhar numa porque você tem que priorizar a outra. Não tem problema isso, pessoal, tá? Para deixar vocês bem à vontade. E tentar aproveitar mesmo esse tempo da assessoria, que a gente vai estipular um tempo também, tem a ver com o que a Pri falou sobre essa coisa dessas tarefinhas de toda a aula, né? Pegar mais leve com relação... Tem a ver com isso que eu estou falando, né? E tem a ver com o tempo de apresentação também, né, Pri? Esse negócio... Não, imagina, desculpe eu. Esse negócio que a Pri falou, 20 minutos de apresentação e ponto, pessoal, porque a vida de vocês vai ser assim, daqui para frente. Né? Então, assim, apresentar seminário, a banca do TFG, vocês vão ter 20 minutos para apresentar. Né? E se vocês não apresentarem em 20 minutos, vai ser prejuízo para vocês. Quando vocês fizerem um mestrado, vocês vão ter meia hora para apresentar. E aí a banca corta. Não tem 5 minutos a mais. Então é importante vocês já começarem a treinar isso, serem objetivos, poder de síntese e a cadência da apresentação. Isso é fundamental. Tá? Exato, eu ia só acrescentar que, na verdade, a questão de ser objetivo não é só em relação ao tempo, né? Ser objetivos com a pesquisa de vocês. Muitas vezes vocês encontram tanto de material. Teve equipe semana passada que ficou mostrando, tinha tanta coisa, mas aí será que de tudo aquilo que vocês encontraram, realmente tudo é relevante? Ou será que tem algumas coisas que podem ser cortadas, você pode direcionar para algum outro elemento? Então, acho que também filtrar um pouco essas informações que vocês encontram, né? E aí acho que o roteiro pode auxiliar vocês nessa organização, mas, de novo, ele não é um roteiro que vocês têm que cumprir só aquelas atividades, nada impede vocês de acrescentar uma informação diferente, de não encontrar uma informação e pular ela ali também. Então, acho que usem a assessoria como dúvidas, né? Aproveitem aqui tanto o Décio quanto esse acompanhamento que a gente faz aqui em aula para tirar as dúvidas do seminário, mas guardem as informações para o seminário de vocês, né? Ou usem o restante do tempo depois da assessoria para conversar a equipe. Sai aqui, ó, fez a primeira assessoria, sai aqui da aula, cria um outro
uma outra reunião rápida aí de vocês, já divide as tarefas, já vê quem vai montar o quê. Então, se a gente tivesse em sala de aula, de novo, enquanto vocês estão esperando uma assessoria, vocês estão produzindo outras informações, né? Então, se vocês quiserem fazer isso, fiquem à vontade, acompanhem lá só o arquivo que a gente... Por isso que eu falo que eu tenho tentado fazer isso com as disciplinas. Muita disciplina que eu dou sozinha tem mais de 50 pessoas, então eu tento organizar a sequência, como se fosse colocar o nome na lousa, sabe? Quem é o próximo. Então, acho que organizem e aproveitem o tempo enquanto a equipe está fazendo assessoria. Mas também vocês podem aproveitar enquanto, às vezes, as dúvidas são as mesmas, né? E aí tirar um pouco dessa ansiedade que vocês têm de já ter que mostrar a tarefa cumprida mesmo, sabe? É para ser mais leve, gente. Espero que, pelo menos, esse começo de conversa aqui já tenha deixado vocês um pouco mais tranquilo, porque acho que muito do que estava ali no roteiro, muitos de vocês já encontraram essas informações. Esse é objetivo também para organizar como é que vocês vão apresentar essas informações na próxima aula. Professores, só um comentário do que vocês estão falando, né? Eu acho que se tivesse menos cobrança, menos burocracia no curso mesmo, nossa, a gente ia conseguir produzir muito mais. E, querendo ou não, a gente acaba se prendendo, né, nas práticas, porque tem o peso da nota e da frequência e tudo mais. Mas, nossa, concordo com tudo que vocês disseram. Ana, isso a gente não vai nem comentar, porque não depende da gente, esse negócio do curso. Eu, quando fui coordenador, também fugiu da minha esfera, vem uma coisa que vem lá de cima da faculdade. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente combinar, as regras dentro da disciplina nossa aqui. Aqui dentro da disciplina, as autoridades máximas aqui é primeiro a Priscila e depois sou eu, tá? Amei. Então, assim, escutem o que a Priscila estava dizendo, tá, com relação a isso. A ideia é legal vocês fazerem, mas fazer como um exercício para fixação do que foi falado, do que foi apresentado na assessoria, enfim, não como uma tarefa, não interessa cumprir tarefa, postar o negócio, levar lá a nota e apagar, deletar da cabeça de vocês. Isso, de fato, assim, não interessa nem um pouco para nós, tá? Beleza? Eu discordo porque não tem hierarquia, acho que não tem uma pessoa acima da outra, são os dois professores tocando a disciplina, e acho que já deu para perceber que a gente pensa muito parecido, assim, eu falo que essa é a vantagem de dar aula com um amigo, né? Então a gente pensa muito parecido, chega num consenso e tudo certo, então a gente também não gosta de burocracia, gente, a gente cumpre porque tem que cumprir algumas, e outras de verdade. Para nossa disciplina aqui, tudo que está considerado como pós-aula já é tarefa que vocês vão fazer de uma semana para outra. Não tem nada mais do que isso. Então, desenvolvam o que vocês têm que desenvolver de pesquisa, se livra um pouco desse tanto de burocracia, de cumprir tarefa, entrega os objetos principais de projeto, porque é isso que vai computar de verdade nota de vocês. Exatamente. Aqui. Se a gente não tivesse que dar nota lá no final, a gente nem daria, ia acompanhar a evolução de vocês e processo. Então, acho que isso é o mais importante em disciplina de projeto. Então, se livra um pouco dessa ansiedade de cumprir tarefinha, sabe? Acho que vamos discutir o que importa agora, que são as questões que vocês encontraram de informação, quanto isso pode virar repertório de projeto para vocês. Acho que se livra, mas eu acho que é a geração também de vocês que caiu no curso, nesse momento das práticas de competência, mas nessa altura do campeonato já não é novidade, né, gente? Vocês já sabem como funciona, mas aqui na disciplina de quarta-feira é para ser mais leve, com certeza, assim, então não fiquem presos a isso não, tá bom? Daqui a pouco nós vamos começar a discutir a cidade, fazer proposta, implantar uma intervenção urbana por vocês, autores, isso vai ficar super gostoso, a aula vai ficar... Até porque é aquilo que a gente falou semana passada, né? Vamos viajar pelas cidades aí que vocês estão desenvolvendo o projeto, né? Analisando os estudos de caso em cada uma dessas cidades. Vão servir muito como referência para o projeto, sem dúvida nenhuma. Mais alguma coisa ou podemos começar as assessorias aqui, as dúvidas? Vou chamar de dúvida, vai? Não é nem assessoria, vamos tirar as dúvidas de vocês. Acho que a primeira equipe que estava lá hoje, deixa eu olhar aqui, é grupo 4, Puerto Madeiro. Buenos Aires. E se as outras equipes quiserem ficar à vontade para sair, discutir as coisas e voltar aqui,